A paz do Senhor. Hoje é o primeiro vídeo do canal do nosso quadro Eu Creio e Você. E hoje estaremos recebendo a nossa diaconisa Maria de Regiane, que irá contar um dos seus testemunhos. Hoje ela estará contando para nós o testemunho que ela passou do feminicídio, um pouco sobre o feminicídio que ela passou. Então confira o vídeo a seguir. Seja bem-vinda, Regi, ao nosso primeiro vídeo no nosso quadro Eu Creio e Você. E a gente escolheu você para dar abertura para esse quadro por conta do seu testemunho sobre feminicídio, né? Está bem alta, tem muitas mulheres que estão sofrendo com isso e ainda sofrem e não sabem como sair, como enfrentar, como passar por isso. Muitas estão descrentes, né? De como vão passar por isso, se vão sobreviver. Algumas já perderam a esperança, né? Infelizmente a gente vive uma realidade muito cruel, principalmente para as mulheres. E eu queria ouvir de você como tudo isso começou, quando você conheceu a pessoa que começou a fazer você passar por esse processo de feminicídio, o seu marido, se foi desde o início assim, ou a partir de quando isso começou, como muitos detalhes, o que ele fazia, como ele falava, como ele agia. Então nos conte, o que você passou no feminicídio, conte a sua versão. Boa noite, né, Lidiane. Então, eles nunca começam mostrando quem são, né? No início mostrou para mim uma pessoa maravilhosa, né? E foi então assim que eu resolvi me abrir, querer ter um compromisso com essa pessoa. E no início era muito cômodo porque era carinhoso, era prestativo, era atencioso e eu achei que eu poderia realmente continuar, dar mais, né? Falei, poxa, agora eu vou refazer a minha vida, vou construir de novo, né? Era Mas, seu segundo casamento? sim. E no decorrer dos meses ele foi mostrando o outro lado, né? Foi mostrando para mim quem realmente ele era. Mas na frente das pessoas, ninguém suspeitava, ninguém imaginava que ele ia fazer isso ou que ele fazia isso. E aí ele era da igreja, não era? Não é. Mas ia aos cultos comigo. Ninguém percebia. Não, porque ele fazia parecer para as pessoas que era um homem bom, um homem honesto, um marido carinhoso, entendeu? E o que ele costumava falar para você? Te ameaçava? Então, no início eu fui percebendo pela questão de ser livre, né? Eu não tinha mais a liberdade de ligar, de sair sozinha, né? Então eu fui começando a perceber que não era uma vida normal aquilo ali, né? Porque ele queria estar junto 24 horas por dia, ele me levava ao trabalho, ele me buscava, ele controlava quem me ligava, quem não me ligava. Até dentro de casa mesmo ele queria estar do meu lado o tempo todo. E conforme foi passando os meses, ele foi demonstrando, né, mais agressivo, só dentro de casa, né? Festas, aniversário, essas coisas assim, ele não participava e foi diminuindo a minha ida aí nessas coisas, né? Em passeios, em festas, em reuniões, coisas familiares. E com o tempo já não existia mais, né? Eles vão manipulando a gente de uma forma que a gente, quando pensa que não, a gente já é prisioneiro do nosso próprio ato. Sim. Ele tinha um controle de você. Sim, sim, porque primeiro eles pegam uma cena, né? Porque eles vão trabalhando no psicológico da gente, e quando eles ganham o psicológico, aí eles começam a ter o controle da gente. Ele tenta parecer que ele é um bom marido. Sim. E que você está fazendo Sim. coisas erradas que não estão ajudando no casamento, na Sim. relação, para você ser totalmente submissa, não ter a sua liberdade. Eu acho que tem que ter a liberdade com respeito. Ele acabou cortando isso com você ter a sua própria vida. E com o passar do tempo, a gente vai se cobrando porque a gente acha que está errando com a pessoa.
né? Que acontece aquelas situações porque a gente não fez certo, aconteceu, chamou atenção ou falou mais alto, ou houve agressão porque a gente fez algo que magoou ou que ele não gostou. Então a gente vai se cobrando. Quando a gente pensa que não, a gente acaba sendo vítima da gente mesmo. A gente acaba acreditando assim Sim. no que eles falam. Sim, A gente acaba se botando na posição de culpado. sim, Quando na verdade a gente é a vítima. sim. É surreal. E ele falava o quê com você? Pra tentar te convencer a não sair, ou ele ameaçava, falava, não, você não vai sair. Ele te questionava ou ele tentava te convencer? Ou ele te impunha? Não, você não vai. Então, a questão lá era em ameaças, né? Ele ameaçava matar os meus filhos, ele me ameaçava também me matar meus familiares. Então é uma coisa que vai privando a gente, né? Porque ele coloca a vítima da forma que ele quer. E por muitas vezes eu vi depois que passou a situação, por que você não saiu dessa? Só quem vive sabe, né? O tipo de ameaça, como foi, como não foi, a forma que ele te manipulava, né? Se você for, ou se você chegar atrasada, eu mato seus filhos, eu não tô brincando, entendeu? E as agressões vão aumentando de uma forma que você já não tá mais aguentando. Ele criava cenários também, que você estava saindo, sim, para tentar justificar você chegar pontualmente no trabalho, ou de qualquer lugar que você fosse, para ele não estar certo, né? Não ser a razão, não estar razão, poder fazer uma coisa. Ele criava o cenário porque ele ligava para o meu celular e quando chegava em casa ele mesmo ia procurar ligações de alguém que tinha me ligado, entendeu? E ali ele alegava que estava acontecendo alguma coisa diferente, que eu era culpada, entendeu? E ele queria que eu estivesse no trabalho e ele me chamasse, me ligasse, eu tinha que vir em casa, só que trabalho, você não pode sair do trabalho, né? Então ele me questionava, quando eu te chamar, você tem que vir para casa, entendeu? Às vezes ia na porta do meu trabalho, me agredia no portão do prédio, você vai para casa agora, e eu não tinha como, né? De chegar ao ponto da minha patroa perceber a situação, a filha dela presenciava, que era uma criança, as agressões no portão, né? Deu a entrada toda machucada, e aquilo ali era constante, era todo dia, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, ao chegar em casa, virou uma rotina de agressões. Ele achava comum. Para ele, sim, seria comum, porque quando não era verbal, era física, e quando não era física, ele fazia aquela agressão psicologicamente. Né? Tem agressores que eles costumam agredir e depois, desculpa, eu não fiz por querer, depois passa um tempinho, fica sossegado e depois ele volta de novo. Ele tinha esse tipo de comportamento, ele era totalmente agressivo e não escondia. Não se arrependia, não demonstrava arrependimento, nem nada desse tipo. Ele era meio termo. Sempre depois de uma agressão, sempre tinha algo que ele queria me dar, para ver se aquilo ali apagava um pouco do que ele tinha feito, né? Sempre com presentes, né? Ou com coisas que ele achava que eu ia esquecer o que eu passei, né? Porque ele me agredia pelo fato que ele queria que eu não trabalhasse. E quando eu percebi que se eu não trabalhasse, eu seria mais do que vítima, né? E eles vão trabalhando de uma forma que você não tem saída. Porque querendo ou não, o seu socorro e a sua distração era o seu trabalho. Era o meu trabalho. Se você largasse, você ia virar totalmente prisioneiro. Um passarinho da forma. E o engraçado é que manipula tão bem que mesmo você sabendo que ele possa não estar por perto, você não tem coragem de denunciar. Você acha que ele vai estar em qualquer lugar, você acha que você falando para alguém, ele vai saber, entendeu? Ele trabalha de uma forma tão bem que você fica na mão da pessoa. Sim. Sim. Ele, nas agressões que ele já fez com você, ele chegava a deixar marcas? Sim. Aí você tentava esconder de alguma maneira? Sim, sempre com roupa mais comprida, com maquiagem, entendeu? Mas teve
vezes que não dava. Dependendo do lugar, não tinha como esconder. Aí você falava com as pessoas Não, as pessoas me perguntavam, eu me machuquei, entendeu? E onde eu trabalhava, minha patroa sempre me perguntava, o que foi isso? Me machuquei. E explicava onde eu caía, onde foi, e ela sempre falava, não, é isso daí, não tem como, não foi assim. Você tem que falar pra mim. E eu tinha muito medo, né? E eu sempre falava pra menina que eu tomava conta pra ela não falar, porque ele ameaçava também fazer alguma coisa com ela. Então, além da minha família, dos meus filhos, eu tinha um carinho muito grande por ela, né? Eu criava ela desde pequena, então eu realmente ficava com medo dele fazer alguma coisa. Então eu sempre falava pra ela, finge que você não tá vendo, porque senão ele pode fazer alguma coisa com você, né? E realmente ela fingia que não contava, né? Pra ninguém o acontecido. Você passou por isso por quanto tempo? 6 meses. 6 meses? 6 meses. Parecia Anos, né? Chega um determinado tempo que você está tão desesperada que você não tem noção de quanto tempo aquela situação está durando. Parece que é eternidade. E você fica desesperada. Você já não raciocina normalmente. Você já fica no desespero. Você já fica com medo de ir para casa. Você tem medo de alguém falar com você. Quando alguém te chama, você já fica pensando que o pior vai acontecer, de você dormir e achar que não vai acordar pelas ameaças, entendeu? Na época você só morava você e ele ou não? Sim, a gente morava numa avenida, né? Mas ele e os meus 2 filhos, que eram crianças na época. Ele chegava a fazer alguma maldade com criança? Então, na minha frente não, mas ele agredia as crianças. Estava sozinho? Sim. Aí quando você ia trabalhar, costumava ficar com ele? Sim. Então era a forma dele me manipular, era a forma dele me deixar calada, porque ele sabia que eu não ia falar porque os meus filhos ficavam em casa, né? E como eu sabia que ele sempre andava armado, eu sabia a loucura dele, que ele realmente poderia fazer alguma coisa com os meus filhos, né? E o mais engraçado é que hoje para mim eu posso falar engraçado, né? Que os vizinhos ouviam o grito de socorro, né? O desespero, porque eu morava numa avenida, então eram muitas casas. E as agressões eram constantes. Então, ninguém falava nada. Ninguém fazia nada. Entendeu? Muitas pessoas ficam com medo de também denunciar e a pessoa contar. Porque ela acaba assumindo o risco pela vida da vítima, mas às vezes a vítima vai e volta. Sim. Aí esse é o grande medo das pessoas. Aí fica nessa. Então, mas eu achava que tinha que ter uma possibilidade delas tentarem oferecer um socorro. E perguntar, tudo bem? Se você demonstrasse qual a sua patroa fazia, ela perguntava e você não falava. Então ela poderia denunciar, mas ela não denunciava porque você não sabia. Sim. Por conta do seu medo, ela também ficava com medo. E de denunciar, provavelmente, e fazer alguma maldade com você. Porque ela entendia, compreendia. Se você estava com medo nessa proporção de não falar, é porque era muito grave. Sim. Então ela tinha noção de que dentro da sua casa estava fazendo uma coisa muito maior. Então acho que ela também ficava com medo de denunciar por conta disso. Eu acho que muitas pessoas ficam com isso. Do meu jeito, eu perguntaria pra pessoa, tentaria gravar alguma coisa, fazer uma denúncia anônima. E aí se a polícia vai ter lá, ou então ligasse no momento que a polícia estivesse, pegasse no flagrante, assim, dessa pessoa lutando na hora, ia cair, eu ficaria mais tranquila de que eu fiz a minha parte. Sim. De denunciar, a importância de denunciar, mesmo que a vítima não queira. Não é porque ela não quer necessariamente, é porque ele estava sendo uma coisa por trás. Sim. Então, foi uma inconsequência também dos vizinhos de não tentarem, pelo menos, anonimamente, porque tem essa possibilidade. Então, eu creio assim que se eles quisessem ter ajudado, eles poderiam. Eles não precisavam ir lá, né? Se meter na briga ou falar pessoalmente, mas eles poderiam ter denunciado. E por conta desse fato é que a maioria das mulheres morrem por essa atitude. Hoje eu posso falar assim, eu acho até egoísta, de ficar pensando, eu vou denunciar, depois ela vai voltar. Eu acho que a gente, ser humano, tem que fazer a nossa parte, independente da pessoa voltar ou não, né, para a pessoa. Então, pessoal, eu vou dar seguimento à entrevista com ela, com algumas perguntas.
Mas, para eu liberar para vocês a segunda parte desse vídeo, esse vídeo que a gente vai soltar, precisa bater 20 likes. Então, se vocês quiserem ver a segunda parte com a Regi, com as perguntas, com mais detalhes sobre o que ela passou com o feminicídio, com mais detalhadamente, né? Com informações que ela ainda não falou, vocês metem o dedo no like, compartilham com amigos, compartilham com familiares. Quando a gente bater 20 likes, eu vou estar soltando a segunda parte. Então não se esqueça, eu creio e você. Beijo, galera. Tchau. Até a próxima.